Olá, meu querido internauta, me alegro muito em poder estar novamente com você para junto meditarmos na palavra de Deus. Aqui na Bíblia, no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46 até o 52, nós temos a história do cego de Jericó, que nos diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Meu caro e querido ouvinte, você que está ligado nesta palavra, nesta hora, o que eu quero dizer para você é que Bartimeu era um cego que vivia à beira do caminho, na cidade de Jericó, pedindo esmolas. Naquele dia, quando Jesus por ali passava, cercado de uma grande multidão, Bartimeu percebeu que não podia perder aquela oportunidade e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão que ali estava, eles tentaram impedir Bartimeu de ter um encontro com Jesus, mas Jesus pediu que o chamassem. E algo me chama a atenção: quando chegaram até Bartimeu e disseram a ele que o mestre o estava chamando, diz o texto que ele lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Bartimeu não tinha nada, era um mendigo, mas possuía uma capa. E aquela capa era algo extremamente importante para ele, porque aquela capa, para quem não tem nada, que vive na rua pedindo esmolas, aquela capa representava e representa muita coisa para uma pessoa na situação como a dele. Aquela capa servia de capa, logicamente. Aquela capa servia de cama, de esteira, onde ele podia forrar o chão e dormir. Aquela capa servia de agasalho. Aquela capa servia para protegê-lo da chuva, do sol. Aquela capa certamente servia de travesseiro, bem enroladinha, ele poderia colocar a cabeça sobre a capa. Aquela capa deveria servir de almofada, onde ali no chão, no seu cantinho pedindo esmolas, ele poderia dobrá-la de um jeito a ficar macia, e ali sentado sobre ela, ele poderia passar horas a fio pedindo esmolas. Ah, meu querido internauta, aquela capa deveria servir, por exemplo, de mesa, para forrar o chão e ali comer o resto de comida, as migalhas de comida que davam a ele. Aquela capa também podia servir de mochila, onde ele colocaria as coisinhas que ele tinha ganho durante o dia e jogando nas costas, poderia seguir o seu caminho. Aquela capa poderia servir também de cofre, onde ali ele poderia guardar as poucas moedas que representavam muito para ele, produto de um dia pedindo esmolas. Eu não sei se você está conseguindo perceber, mas para Bartimeu aquela capa representava muita coisa. Talvez fosse o único bem que ele possuía, mas naquele dia ele abriu mão daquela capa, ele deixou aquela capa e foi até a pessoa de Jesus. A questão hoje é: o que você vai deixar para seguir a Jesus?
Bartimeu percebeu que não podia seguir a Jesus com aquela capa. Talvez aquela capa fosse para ele o símbolo de sua vida ali na estrada pedindo esmolas. E já que ele estava diante daquele que é o Senhor da vida, daquele que nos concede uma nova vida, talvez Bartimeu tenha concluído: com esta capa eu não posso seguir a Jesus, apesar de ser o único bem que eu tenho, é uma capa velha. Meu querido internauta, para seguir a Jesus, você também tem que deixar tudo por Jesus, ou pelo menos você deve perceber quais são os elementos de sua vida com os quais você não pode seguir a Jesus. Deixe, jogue fora a capa do pecado, a capa dos vícios, jogue fora a capa da incredulidade, jogue fora a capa da falsa religiosidade, jogue fora a capa do medo. Apesar de ser o único bem, Bartimeu estava diante daquele que tem poder, daquele que nos dá uma nova vida, daquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Querido internauta, quem sabe entre você e Jesus há uma velha capa que está impedindo você de contemplar a beleza de Cristo, de ouvir a voz de Jesus. Quem sabe você está embaraçado em algumas questões da vida. Quem sabe há situações ou circunstâncias impedindo você de um salto ir ter um encontro com Jesus. Olha só, o texto nos diz, e esse texto está em Marcos capítulo 10, o verso 46, verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E o resto da história nos diz que naquele encontro Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente Bartimeu tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Jesus convida você para dar a você uma nova vida. Jesus convida você para transformar a sua vida, mas você precisa jogar fora a sua velha capa. Talvez o seu coração esteja preso em alguma coisa com a qual você percebe que não poderá seguir a Jesus. Abra mão de determinados fatores, de determinadas situações em sua vida. Abra mão do pecado, abra mão dos vícios, abra mão até mesmo de pessoas. Às vezes pessoas nos impedem de seguir a Jesus, e abrindo mão dessas coisas, vá até Jesus, porque Jesus transformará a sua vida, transformará o seu coração, e não mais você sentirá falta das coisas que ficaram para trás. Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho, sem a capa, sem o símbolo da sua vida ali na beira da estrada pedindo esmolas, porque agora Bartimeu era novo homem. Bartimeu era homem que seguia Jesus. Minha oração, meu desejo é que em nome de Jesus você possa jogar fora as muitas capas que estão impedindo você, e aí sim você poderá ter um encontro com Jesus, e Ele transformará a sua vida. Que Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro. Que a paz do Senhor seja contigo.